As ações de empresas varejistas estão disparando na bolsa. Olha só isso, Magazine Luiza, mais de 50%, Casas Bahia, 47%, Americanas, 35%, e o motivo é simples. É uma coisa que todo investidor precisa acompanhar de perto e de perto mesmo. E não perde esse vídeo até o final, porque eu vou te dar uma aula que vai valer por pelo menos um semestre de uma faculdade de economia. Mas então vamos lá, o que está acontecendo? Na semana passada, o Banco Central manteve a taxa de juros em 15% ao ano, que é o maior nível desde 2006. Mas a expectativa do mercado é que para o ano que vem, em 2026, essa taxa comece a cair. E quando a gente está falando dessa taxa, a gente está falando da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. E Selic é a abreviação para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é o sistema onde são negociados os títulos de dívida do governo. E eu já vou explicar melhor tudo isso, mas o que você precisa saber é que a taxa Selic é a taxa que influencia todas as outras taxas de juros no país. Essa é uma taxa que vai mexer na vida de quem pega empréstimo ou quem tem dinheiro aplicado no banco, por exemplo. E essa taxa é muito alta no Brasil. Olha só, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Ele fica só abaixo da Turquia, mas fica acima da Rússia, que está no meio de uma guerra nesse momento. Tem muitos motivos para isso estar do jeito que está, mas você precisa entender que a taxa Selic ela é muito, mas muito importante para toda a economia. Dá para pensar que essa taxa é como se fosse o óleo que facilita o movimento do motor de uma economia. E o quanto mais grosso esse óleo, quanto maior essa taxa, fica mais difícil para as engrenagens desse motor se movimentarem. E quanto mais fino esse óleo, quanto mais baixa essa taxa de juros, tudo fica mais solto, fica tudo mais leve para as engrenagens se mexerem. E o Banco Central usa essa taxa de juros para controlar vários aspectos da economia. Mas talvez o fator mais importante é a inflação. E o uso da taxa de juros para controlar a inflação é um mecanismo super simples e super elegante até, mas é assustador como ele é eficaz. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa Selic, ou seja, ele está engrossando o óleo do motor para ele ficar mais pesado e tentar frear a economia. Ele quer literalmente que as pessoas parem de comprar, parem de consumir. Ele quer que o custo para financiar um fogão, uma geladeira, um carro, um imóvel, não importa, tudo isso fique mais caro. E por outro lado, ele está incentivando também a poupança, porque agora guardar dinheiro vale mais a pena do que gastar. Outro efeito colateral da taxa de juros alta é que o empresário vai começar a fazer continha para ver se vale a pena investir no negócio dele, fazer ele crescer e ampliar, ou só deixar o dinheiro parado no banco rendendo juros. E com o empresário não querendo expandir, ele vai contratar menos, o que vai pressionar o mercado de trabalho. Então, juntando tudo isso, juro mais caro para financiar, os empresários contratando menos, as pessoas começam a gastar menos e a economia começa a esfriar. E com a economia mais fria, a tendência é que os preços caiam ou pelo menos parem de subir. Daí, em algum momento, inverte esse fluxo, essa equação começa a se estabilizar e o Banco Central começa a cortar a taxa de juros. E daí volta o financiamento mais barato para comprar um fogão, uma geladeira, um carro, um imóvel. Os empresários começam a contratar mais, as pessoas começam a comprar mais e o consumo reaquece. E em algum momento a economia vai estar tão quente, com a demanda tão alta e a oferta de bens e serviços com dificuldade para acompanhar, a inflação vai começar a aparecer. E daí então o ciclo se fecha com o Banco Central subindo a taxa de juros para tentar de novo controlar a inflação. E esse ciclo de aperto e afrouxamento monetário, essa manipulação da taxa de juros, é uma das coisas que o investidor precisa acompanhar de perto, porque essa taxa ela tem uma função muito importante para o investidor, que é definir o custo de oportunidade. E de uma forma bem simples, o custo de oportunidade é a taxa mínima que o investidor aceita ganhar em um investimento. E a Selic é a melhor taxa que o investidor consegue com o risco mais baixo. E o risco é o mais baixo porque a taxa Selic é o juro que o título de dívida do governo paga. E os títulos do governo são os mais seguros dentro de uma economia, são os mais garantidos. Por que isso? Porque o governo pode literalmente imprimir dinheiro. Para ele é muito mais simples emitir mais dívida do que dar calote, desde que tenham pessoas suficientes para financiar essa dívida e que confiem que o governo vai dar conta de pagar tudo que deve no futuro. Mas voltando para o investidor, quando ele vai avaliar um investimento, ele precisa de uma base, ele precisa de um comparativo. Ele precisa entender, vale mais a pena investir na bolsa ou em algum outro ativo ou só deixar o dinheiro parado no banco rendendo sem risco? Então o custo de oportunidade para o investidor hoje está absurdamente alto, a taxa Selic está muito alta mesmo, em 15% ao ano. Na última reunião, o Banco Central manteve a taxa, mas pelo menos não subiu, o que já é um sinal. E já tem sinais de que a atividade econômica está caindo, mas o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, com a taxa de desemprego caindo, inclusive a menor da série histórica. E a inflação, que tinha dado uma recuada em agosto,
infelizmente subiu de novo agora em setembro. A gente tem mais 2 reuniões do Banco Central até o final do ano, uma em novembro, uma em dezembro, para ver se eles decidem manter a taxa de juros, se eles decidem reduzir ou, sei lá, vai que sobe de novo. Então fica aqui um convite para você acompanhar comigo tudo que vai acontecer no mercado nos próximos meses. Combinado? Tchau!